Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, no domingo, nós estamos aqui para mais uma experiência online. É verdade, pessoal. Aproveitando, compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder. Nos siga no Instagram, curta esse vídeo no YouTube, comente e aponte a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece aqui em cima para que você possa ser redirecionado ao nosso site. Tá legal? Isso mesmo. Então, vamos para a oração. Senhor meu Deus, muito obrigada porque o Senhor tem nos acompanhado até aqui, tem nos dado graça, tem nos protegido e tem nos guiado, Pai. Que o Senhor possa abençoar este momento de culto, que as pessoas que estão do outro lado da tela possam se sentir abençoadas, edificadas e que o Teu Espírito Santo flua, Pai, na casa das pessoas que estão assistindo, onde quer que elas estejam. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra contra o santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ai, que tremenda graça, ai, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ai, que tremenda graça, ai, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu.
digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ah, que tremenda graça, ai que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, te adoramos, Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
mãos à mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Graça e paz, queridos, tudo bem com você? É um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6. Uma atitude que uma mulher teve, né, enquanto Jesus estava em uma casa e que chamou muito a minha atenção. Chamou também a atenção dos discípulos e do próprio Jesus. A palavra diz assim: enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo perfume raro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falava, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Olha só que interessante, que coisa maravilhosa que nós vemos aqui. Queridos, essa mulher então ela entrou ali com um perfume muito caro, e a Bíblia diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, despertando assim a atenção dos discípulos, que não entenderam muita coisa do que ela estava fazendo. Mas repare que eles disseram: que desperdício fazer isso, e eles levaram para um outro campo, para uma outra área, com essa afirmação. O que eu quero dizer, o que eu gosto muito dessa palavra? É que a mulher ela teve uma atitude, ela não se prendeu àquele objeto, né, aquele perfume que era de muito valor, que era muito caro. O que ela fez? Ela derramou aos pés de Jesus, derramou ele na cabeça de Jesus. E uma atitude de renúncia, de sacrifício, que de fato, se ela fosse vender, seria de grande valor, teria um retorno para ela. Mas ela fez algo muito mais importante, ela fez algo de muito valor, e uma atitude que por muitos anos até hoje ficou lembrada. Eu quero ler rapidamente um texto, uma palavra que eu achei muito interessante sobre essa atitude, né? Que nós vimos no mundo atual, nos deparamos com algo preocupante, muitas pessoas escravizadas, presas por fundamentos errados em relação ao dinheiro. Então, muitas vezes existem pessoas presas porque não têm conhecimento a respeito do valor. O seu valor, eles têm que estar na presença de Jesus. E o Senhor vai te abençoar e Deus vai continuar cumprindo as promessas dele na sua vida e no seu lar, tá? Que essa palavra possa alcançar o teu coração. Eu quero orar, abençoar a sua vida e também o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Esteja multiplicando, esteja abençoando cada lar, cada vida, cada empresa, esteja abençoando cada funcionário, multiplicando na vida deles, protegendo, guardando e livrando, Pai, de todo mal. E que possamos ter uma atitude de renúncia, de sacrifício e colocar, ó Pai, diante do Senhor tudo que nós temos, porque tudo que nós temos veio do Senhor. Nós queremos abençoar e consagrar, Senhor, esses dízimos e essas ofertas para a glória do seu nome. Até a próxima. Fique com Deus.
Graça e paz, povo de Deus. Bom estar com vocês aqui mais uma vez nesse encontro semanal, nesse domingo de celebração. E hoje é um domingo especial porque hoje se comemora o Dia dos Pais. E eu quero trazer uma mensagem aqui hoje e continuar aqui trabalhando com o livro de Gênesis e com Abraão, né? Nós temos pregado aqui sobre o Abraão nas últimas 2 semanas, vamos continuar. E eu quero falar de Abraão como pai, né? O pai Abraão. E para tanto, vamos ler lá no capítulo 22 do livro de Gênesis, que diz assim, 22 a partir do início. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Só até aí por enquanto, depois a gente lê mais alguns versículos. E eu creio que nós seremos, eu já fui edificado e eu creio que você vai ser muito edificado com a mensagem de hoje. Então vamos falar de Abraão como pai. Queridos, o que eu posso dizer é que Abraão, ele foi chamado, o propósito de Deus para a vida de Abraão era que Abraão fosse pai. A responsabilidade de Abraão para com Deus, o compromisso de Abraão para com Deus é que Abraão gerasse um filho e que ele cuidasse desse filho, que ele zelasse desse filho, que ele instruísse esse filho, né, que ele ensinasse no caminho que deveria andar, para mesmo que quando ele atingisse a velhice, ele não se desviasse desse caminho, como de fato aconteceu. Ele gerou Isaque e ele instruiu Isaque no caminho que deveria andar. Então a gente pode dizer que Abraão, ele viveu a vida dele, o propósito da vida dele, ele viveu para desempenhar o papel de pai, de ser pai. Posso afirmar que ele cumpriu isso cabalmente, ele honrou o chamado dele, ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Agora, o que a gente pode aprender com Abraão como pai? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que Abraão foi um pai que teve uma fé que não questionava. A fé que Abraão tinha em Deus era tamanha, inclusive ele foi chamado de pai da fé, né? Pai de multidões. Ele, quando Deus, depois de muito tempo que ele não falava com Deus, que Deus não falava com ele, o texto diz que algum tempo depois, aí Deus vem e coloca ele à prova. Abraão passou por muitas provas, mas eu creio que essa foi a maior prova que Abraão passou, foi quando Deus pediu a ele que entregasse o seu filho, o filho que ele tanto amava, que desse a ele como holocausto. E no versículo 2 diz assim, versículo 2, Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como sacrifício. Versículo 3, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Bom, só até aí, ele não questiona, ele não pergunta por quê, nem para quê, ele simplesmente, ao ouvir o pedido de Deus, a ordenança do Senhor, o texto diz que no outro dia cedo, ele se levanta, ele prepara, ele separa o material que ele ia precisar para cumprir aquela tarefa, e ele pega seu filho Isaque e ele parte para o local onde ele sacrificaria o filho. Essa é uma fé que não questiona, porque ele poderia questionar Deus, por que depois de tantos anos de espera, foram 25 longos anos de espera. Ele esperou por 25 anos para se cumprir ali a promessa de Deus na vida dele. Ele levou mais um tempo cuidando daquele filho, até que ele cresceu, e quando ele está adulto agora, o Senhor vem cá e resolve simplesmente pedir em sacrifício esse filho que era o filho da promessa, era daquele filho que existiriam ali os descendentes, mas Deus resolve fazer um pedido
e ele atende a esse pedido. Ele não questiona. Queridos, observando bem esse texto e observando do ponto de vista humano, a gente pode dizer que aquele pedido era uma coisa absurda, era uma coisa que não tinha a menor lógica, mas nem por isso Abraão ele questiona, mas simplesmente ele vai lá e obedece. Um pai que tinha uma fé que não questionava a Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender com o pai Abraão é que Abraão foi um pai que amava mais a Deus do que o seu filho, porque o próprio Deus fala assim: olha, eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama. E isso é enfatizado por Deus. O amor que Abraão sentia por Isaque é testemunhado pelo próprio Deus. Disse: olha, você ama muito esse filho, mas eu quero que você sacrifique ele a mim. Então a gente percebe o tamanho do amor que Abraão tinha por Isaque, mas esse amor que ele sentia pelo filho não era maior do que o amor que ele tinha por Deus. E ele é colocado à prova, e ele passa nessa prova, ele passa nesse teste. Ele não fez de Isaque um ídolo. Ele amava a Deus, ele amava, aliás, o filho, mas ele amava mais a Deus. Isaque não ocupou o lugar de Deus no coração, no seu coração não foi ocupado pelo filho, pelo contrário, ele soube separar as coisas e ele ali deu primazia. O primeiro lugar no coração dele era para Deus e não para o filho. Nós sabemos que muitas vezes tem pais que não separam bem essas coisas, acabam honrando mais a Deus, aos filhos, do que o próprio Deus, como foi o caso ali do profeta Eli, né? Onde ele honrou, onde ele desonrou a Deus quando ele não disciplinou seus filhos. Mas Abraão não, ele amava mais a Deus do que os seus próprios filhos. Agora, outra coisa que a gente aprende com Abraão, segundo o texto aí compartilhado, é que Abraão foi um pai que não desistiu na caminhada. No versículo 3 e 4 diz assim, versículo 3 e 4: na manhã seguinte Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. No terceiro dia ele avistou. Veja bem que levou 3 dias para ele se aproximar do local onde aconteceria o sacrifício, o holocausto. Agora, queridos, imagine aí 3 longos dias de viagem. Quantos pensamentos passaram na cabeça de Abraão? Você já imaginou quantas vezes ele pensou em desistir daquela ideia absurda? Você já parou para imaginar quantas vozes ele pode ter ouvido naquela trajetória, naquela caminhada? Foram 3 dias. Interessante é que Deus não mandou ele para um local perto, onde não desse tempo a ele de se arrepender, onde não desse a ele tempo de regressar, mas foram 3 dias caminhando, sabendo que seu filho morreria, seria sacrificado no final, mas ele mesmo, na caminhada de 3 dias, ele não desiste, pelo contrário, ele persiste, ele prossegue, ele vai cumprir o propósito, ele está determinado a fazer toda aquela caminhada. Amados, eu aprendo que tem muitos pais que têm desistido no meio da caminhada. Tem muitos pais que têm desistido antes dos 3 dias e ainda sabemos que alguns não têm nem começado a caminhada. Tem muitos pais que querem ver os seus filhos dedicados, consagrados ao Senhor, mas eles têm desistido no meio. Eles não têm caminhado juntamente com seus filhos. Eles não têm obedecido, não têm se colocado à disposição do Senhor. Pelo contrário, querem ver filhos na presença de Deus, mas têm desistido no meio da caminhada. Quantos pais têm desistido dessa caminhada agora?
Quantos desistiram por causa das tentações no meio da caminhada, por causa do desânimo, por causa do pensamento que muitas vezes nos faz acreditar que é difícil, que é impossível, mas mas Abraão, ele persistiu. Outra coisa que a gente aprende com Abraão era um pai que em meio à luta, em meio à prova, ele não deixou de ser um adorador, pelo contrário, ele encontrou disposição para adorar o Senhor, mesmo sabendo que estava passando por uma prova tremenda como aquela. E a gente verifica isso no versículo 5, quando diz assim, versículo 5: fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Você imagina um pai que foi pedido, que Deus pediu que ele entregasse o seu único filho, que ele sacrificasse o único filho, o filho que ele esperou tanto tempo, e ele sabendo que estava sendo provado, mas mesmo em meio àquela prova, ele está com o coração de adorador, ele está indo adorar o Senhor juntamente com o seu filho, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para as dificuldades. Ele decide ser um adorador em todo e qualquer momento, independentemente da luta, independentemente da prova. No meio da prova, Abraão encontrou motivos para adorar o Senhor. Ele adorou porque certamente confiava no Deus que faz milagres. Então, qual é a luta que você tem passado, pai? Qual é a luta que você tem enfrentado? Qual é a prova? Não deixe de adorar o Senhor. Adore mesmo quando as portas elas se fechem. Adore mesmo quando você não consiga enxergar uma saída para um momento que você está vivendo, para o problema que está rodeando você. Faça como o pai Abraão. Adore, chame o seu filho para adorar o Senhor, crendo que ele fará um milagre na sua vida. Outra coisa que a gente pode aprender com Abraão, o pai Abraão, o pai da fé, o pai de multidões, é que ele foi um pai que acreditou na ressurreição do seu filho. Abraão mesmo disse, não, ele pode até ser sacrificado, eu vou entregá-lo em sacrifício, mas eu creio que Deus vai ressuscitar. Amados, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, onde destaca lá a galeria dos heróis da fé na Bíblia, lá no capítulo 11, versículo do 17 ao 18, diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Você sabe o que é isso? Isso é confiança, isso é fé. Isso é um nível de relacionamento que uma pessoa tem com Deus, é uma intimidade tão grande que ele não olha para a morte, ele não olha para a luta, ele acredita que mesmo que o filho morra, Deus ele tem poder para ressuscitar esse filho, Deus tem poder para trazê-lo de volta à vida, Deus tem poder para trazê-lo de volta dos mortos. E eu sei que muitos pais têm visto os seus filhos morrerem em seus pecados, tem visto os seus filhos morrerem nas escolhas que fizeram e estão fazendo, mas você deve seguir o exemplo de Abraão. É fé, querido, é fé, pai, que você tem que ter no Deus que você serve. E de repente você olha para o seu filho, vê ele morto talvez, em uma situação que morreu espiritualmente, mas Deus pode trazê-lo à vida, Deus pode trazê-lo de volta dos mortos, assim como fez com Isaque. Abraão acreditou e isso lhe foi imputado como justiça. Isso foi concedido a ele o título de pai da fé, porque ele decidiu confiar plenamente no Senhor. Então Abraão era um pai
que acreditava na ressurreição, mesmo antes de qualquer pessoa pregar, ninguém disse para ele, mas ele acreditava no Deus que ressuscita pessoas, no Deus que ressuscita os filhos. Agora, o que a gente aprende mais com Abraão? Abraão era um pai que caminhava junto com seu filho até o altar. No versículo 6 diz assim: Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Então assim, ele pega a lenha, bota no ombro do filho, ele pega ali a faca e o fogo, e os dois caminham juntos em direção ao altar do sacrifício. Isso fala de relacionamento de pai e filho, isso fala de confiança que um tinha no outro, isso fala de pai e filho caminhando lado a lado em direção ao altar do Senhor. Queridos, aquele momento era um momento só entre Abraão e seu filho Isaque. Não deveria haver ali a participação de terceiros, de outra pessoa, e como de fato ele pede que os servos fiquem onde estavam e só segue Abraão e Isaque. Aquilo era um momento de relacionamento entre pai e filho, e eu fico pensando olhando para esse texto, quantos filhos estão caminhando só? Porque seus pais nunca têm tempo de caminhar com eles, ou porque se recusam a caminhar, e também quantos pais estão caminhando sozinhos, porque os seus filhos o abandonou o pai, porque o filho não quer mais caminhar junto com o pai. Então está aqui Abraão e Isaque caminhando lado a lado em direção ao cumprimento, em obediência a uma ordem dada pelo Senhor. Amado, isso é muito importante. Agora, Abraão também, ele foi aquele pai que acreditava na providência divina. Ele acreditava na provisão do Senhor, porque ele está indo sacrificar o filho, e ali quando ele prepara o altar, o Isaque, ele faz uma pergunta: pai, eu estou vendo aqui o altar, estou vendo a lenha, mas e cadê o cordeiro? Cadê o animal que vai ser sacrificado? Interessante é que eu vou ler o versículo 7 e 8, e a gente vai observar aqui na resposta de Abraão a confiança que ele tinha no Senhor, que diz assim, versículo 7 e 8: Isaque se virou para Abraão e disse: pai, sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Resposta de Abraão foi a seguinte: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Continuaram a caminhada lado a lado. Deus vai entrar com a provisão. Eu não estou vendo, você não está vendo, mas eu creio que o Deus que eu sirvo vai entrar com a provisão nessa situação. Abraão era um pai que confiava na provisão do Senhor, e isso é muito importante, porque de fato a história vai aqui, o registro em Gênesis vai nos mostrar que Deus na hora certa enviou o cordeiro. Deus enviou a provisão, e eu fico aqui pensando em Isaque como filho, ser testemunha de um pai que confiava tanto no Senhor, que acreditava na provisão de Deus, e que de fato essa provisão chegou na hora certa. Você consegue imaginar o impacto que isso causou na mente de Isaque, na vida de Isaque, saber que tinha um pai que se relacionava com Deus e que acreditava na provisão, e de fato a provisão chegava e chegou na hora certa. Você tem sido esse pai que acredita na provisão? Você tem mostrado o seu nível de relacionamento com Deus, e isso tem influenciado o seu filho, tem sido um exemplo para o seu filho? Você é esse pai como Abraão, que acredita na providência de Deus, e ela se cumpre, ela chega até sua casa? Porque, querido, eu acho que não tem coisa melhor do que aquele que não só fala de Deus, mas que tem experiência com Deus. Não só fala da provisão de Deus, mas que vive essa provisão na sua casa, no seu lar, na sua vida de relacionamento com Deus. Então, Abraão era esse homem, esse pai que tinha experiência com Deus, e seu filho Isaque foi testemunha
desse relacionamento dele com Deus. E para a gente concluir essa mensagem, quem era esse pai Abraão? A gente vai ver aqui no versículo 9, que diz assim, versículo 9: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Quando chegaram no local indicado, ele não transferiu a responsabilidade de construção do altar para o seu filho. Ele assumiu para ele essa responsabilidade. Diz: não, o altar quem vai construir sou eu. Então Abraão era o pai que construía o altar. Abraão era esse pai que assumia essa responsabilidade. Não, o altar quem constrói sou eu. E eu sei, e talvez você também saiba, querido, que tem muito pai que está falhando nesse sentido. Ele quer ver o filho no altar do Senhor, é como eu disse, ele quer ver o filho consagrado, mas ele não se dá o trabalho de construir o altar. Então o pai sábio, né? O pai que quer se espelhar em Abraão, é ele quem vai construir esse altar. Construa, meu querido, o altar que seu filho precisa estar. Construa o altar e dedica ao Senhor. Assuma para você essa responsabilidade de construir o altar e Deus vai lhe honrar. Deus vai honrar você como honrou Abraão. Deus vai entrar com a providência do Cordeiro Santo na sua vida, vai entrar com a sua provisão divina, com a sua providência divina. Então que Deus faça de você como fez com Abraão, que torne você um pai como Abraão, que cumpriu cabalmente, integralmente a sua missão perante ao Senhor. Ele foi um pai exemplar, um pai vitorioso, uma pessoa que foi chamado para gerar um filho, educar, ensinar no caminho que deveria andar. E Isaque, ele cumpriu, ele foi bem cuidado, bem ensinado, e certamente Abraão deixou um grande legado para o seu filho Isaque. Feliz Dia dos Pais. E eu quero orar por você, e que essa mensagem, eu creio que ela foi fonte de edificação para você, para a sua vida, e que Deus ele produziu aí no seu interior mudanças e transformações. E eu quero orar por você. Santo, amado, soberano Deus, abençoe, meu Deus, esse homem que está conectado agora. Abençoe esse pai, meu Deus, que está passando aqui por este canal e que ouviu a tua palavra, ouviu essa mensagem. Meu Deus, produza no coração dele, meu Deus, o que o Senhor produziu no coração de Abraão, aquele senso de responsabilidade, e um homem comprometido, meu Deus, com o Senhor, com o chamado de ser pai, e ele cumpriu cabalmente, Senhor Deus. Ele honrou o teu nome, meu Deus, quando ele exerceu ali a função de pai, quando ele cumpriu a missão de ser pai. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Graça e paz, e até o próximo domingo. Amém, irmãos? Espero que você tenha sido tremendamente edificado com essa ministração de hoje. E especialmente você que é pai. Gostaria aqui de mandar um beijão pro meu pai, Pastor Aldrin. Beijo, pai, te amo. Quero mandar também um abraço e um beijo pro meu pai, que é top das galáxias. E dizer pra você que sentiu no seu coração de fazer parte do corpo de Cristo, que se sentiu edificado com a palavra, se você quiser, nós temos aqui um QR Code que você pode entrar, deixar os seus dados. Isso. Né? Na aba Jesus. Isso, na aba Jesus, não se esqueçam. E é isso, pessoal. Nós estaremos aqui para te auxiliar nessa nova etapa da sua vida. Exatamente. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Nos vemos na próxima experiência online. Fique na paz. Tchau, tchau.